Bem, pessoal, nessa segunda parte de nossa primeira videoaula, vamos falar dos equipamentos de proteção coletiva, os EPC. Como o próprio nome já diz, são equipamentos utilizados para a proteção coletiva de trabalhadores expostos a riscos. Devem ser construídos com materiais de qualidade e instalados nos locais necessários, tão logo se detecte o risco. Então aqui, pessoal, nessa figura, temos um risco detectado aqui, um buraco aberto. Então, essa sinalização toda em volta do risco é um EPC. Por quê? Porque protege vários trabalhadores ao mesmo tempo. Vamos a alguns exemplos, então, de equipamentos de proteção coletiva. Guarda-corpo, anteparo rígido com travessão superior intermediário e rodapé com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro das aberturas. Aqui, ó, pessoal, nessa figura aqui, ó, é um guarda-corpo, essa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque protege vários trabalhadores contra quedas. Como ele protege vários ao mesmo tempo, ele é um EPC. Outro exemplo, a tela de proteção. Aqui, ó, nesse prédio aqui, ó, em construção, temos uma tela de proteção. Barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas. Outro exemplo de EPC. Lava-óleos. EPC imprescindíveis a todos os laboratórios. São destinados a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos óleos. Aqui, um lava-óleos aqui, muito utilizado em laboratórios. Chuveiro de emergência, usado para descontaminação do corpo inteiro. E aqui um chuveiro de emergência também, um EPC também. Dois EPCs muito usados em laboratórios. Proteção contra incêndio. Equipamentos diversos destinados ao combate a incêndios. Temos mangueira, aqui no cantinho alarmes, extintores de diversos tipos. E a sinalização de segurança. Visam identificar os locais que apresentam riscos de acidentes. Alertam quanto à obrigatoriedade de EPIs, risco de queda, manuseio de máquinas e equipamentos, etc. Então, pessoal, a sinalização também é um EPC. A proteção de incêndio também outro exemplo de equipamento de proteção coletiva. A vantagem dos EPC: menor custo a médio e a longo prazo. Atinge a todos os funcionários expostos, direta ou indiretamente, independente da vontade do pessoal exposto em utilizar ou não. Então sempre tem aquele funcionário que não gosta de usar o EPI, fala que incomoda. Então, o EPC, uma vantagem que ele tem sobre o EPI, é que independente da vontade do trabalhador, ele é utilizado. Maior facilidade de controle da manutenção. Aumento da produção com redução do tempo em treinamentos e exames. Redução do número de acidentes em consequência de afastamentos. Ou seja, em reduzindo o número de acidentes, consequentemente vamos ter uma redução também no número de afastamento por acidente de trabalho. Então, os EPCs possuem, em relação ao EPI, algumas vantagens. Agora, pessoal,
Vamos falar um pouquinho da norma regulamentadora número 6, a NR6. Esta norma regulamentadora trata dos equipamentos de proteção individual. Alguns pontos que devemos ressaltar. Todo EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, o CA, expedido pelo órgão nacional competente do Ministério do Trabalho. Ou seja, para um capacete, para um óculos de proteção, para um avental, para uma luva, qualquer que seja o EPI de fabricação nacional ou importado, ele só poderá ser posto à venda ou utilizado se ele tiver esse certificado de aprovação expedido pelo órgão nacional do Ministério do Trabalho. Ou seja, um EPI que não tiver esse certificado de aprovação, ele não deverá ser usado e muito menos posto à venda. Toda empresa é obrigada a fornecer o EPI gratuitamente nas seguintes circunstâncias. Então temos algumas regras para que o EPI seja usado. Primeira regra: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção. Ou seja, o que seriam essas medidas de ordem geral? Seriam comparadas aos EPC. Ou seja, se o EPC não fornece uma proteção boa, aí devemos utilizar o EPI. E a empresa é obrigada a fornecer esse EPI gratuitamente. Segunda regra: enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas. Isso aqui é também muito importante. Enquanto não estiver pronta para o devido uso as medidas de proteção coletiva, os EPC, temos que usar o EPI que substitui aquele EPC. Então, quando as medidas de proteção coletivas estiverem prontas para ser usadas, aí poderíamos descartar o EPI. E a terceira regra: para atender situações de emergência. Então, essas três regrinhas básicas aqui são as regras para se usar o EPI. Aí temos algumas responsabilidades. Responsabilidades do empregador, ou seja, do dono da empresa. Adquirir e fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco de cada atividade. Exigir o uso dos EPIs. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Ou seja, o trabalhador ele tem que passar por um treinamento. Como se deve ser usado aquele EPI. Não adianta ter um EPI sendo que ele está sendo usado de modo incorreto. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre irregularidades. Registrar seu fornecimento ao trabalhador. Então, essas aqui são responsabilidades do empregador. Agora vamos a do empregado. Usar o EPI somente para a finalidade para o qual se destina. Guarda e conservação. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, essas aqui já são responsabilidades do empregado em relação ao EPI. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho do EPI, do EPC, uma introduçãozinha básica sobre prevenção e um pouco também da norma regulamentadora 6. Chegamos então ao final de nossa primeira videoaula dessa disciplina.
Agora peço a todos que façam as atividades referentes à videoaula e qualquer dúvida e pergunta, estaremos no fórum para tirar essas dúvidas de todos vocês. Muito obrigado a todos e até breve.